Olá, pessoal! Vamos estudar um pouquinho mais sobre pontuação. Certo? Nós já conhecemos algumas que são essenciais para a escrita de um texto, como ponto final, vírgula, dois pontos, né? Mas alguns a gente não usa com tanta frequência, portanto, são essenciais para que saibamos escrever um texto com clareza, com coesão, com coerência, certo? E aqui nesse capítulo a gente vai ver, além, né, da vírgula, do ponto final, enfim, outros sinais de pontuação que também fazem parte da escrita e que são essenciais conhecermos, certo? Ele traz um exercício sobre um esporte, certo? O talkball, certo? E depois que você ler, você vai responder as questões que vêm logo a seguir, certo? Ah, da página 49, a gente vai conversar em aula o que você achou dessa modalidade esportiva, né? Porque aqui, né, ele vai explicar como funciona, com quantos jogadores, enfim, as regras. E por que que essa modalidade esportiva foi criada, certo? E aí tem a página 50, já começa com alguns exercícios, e no meio tem uma explicação a respeito dos parênteses. Os parênteses podem ser empregados para destacar ou explicar alguma informação sobre o texto, apresentar movimentos, gestos e expressões, e em algum texto dramático, ou ainda para indicar elementos em uma referência bibliográfica, certo? Então, aqui no caso do texto dramático, seria o teatro, e ele utiliza muito os parênteses para marcar a rubrica, certo? Que a rubrica faz parte dessa orientação num texto dramático, certo? Na página logo abaixo, na página 50, ele vem comentar a respeito das aspas. As aspas são empregadas para destacar uma palavra, uma expressão, um título, indicar que a palavra ou a expressão está sendo empregada com um sentido figurado, marcar o início e o fim da fala de alguém, de um personagem, né, de uma pessoa, enfim, e introduzir uma citação, certo? Uma citação, ela é sempre feita numa notícia, por exemplo, numa reportagem, aonde você escuta especialistas, e aí quando você vai transcrever a fala dele, você tem que colocar entre aspas, ok? É, na página 51, dando continuidade a esse mesmo assunto, certo? Ele vem com mais uma parte de texto e algumas coisas para vocês responderem, certo? Aqui ele comenta a respeito dos dois pontos que eles podem ser empregados para anunciar uma fala, uma enumeração, uma explicação sobre o que está sendo exposto, ou ainda para marcar que será apresentada uma citação de um outro texto, certo? Então, os dois pontos também, ó, usado na citação, como nós dissemos anteriormente, certo? Além dos dois pontos, para a gente saber que está sendo uma fala de alguém, ele ainda tem as aspas, certo? Então, os dois pontos e as aspas sempre fazem parte da citação. O ponto e vírgula, ele pode ser empregado para separar itens em uma enumeração e partes de uma oração em que já tenha sido utilizada a vírgula, né? Para não ficar muito repetitivo o uso da vírgula, dependendo da estrutura, né, da oração, eu posso estar usando também o ponto e vírgula, certo? Então, aqui, ó, nesse texto mesmo, a gente consegue perceber que ele utiliza dos dois pontos e depois ele utiliza também, olha, do ponto e vírgula. Aqui mais uma vez o ponto e vírgula, ó, terceira vez o ponto e vírgula, tá? Para dar uma separação no texto, uma leve pausa, certo? E não ficar com muitas vírgulas. Depois ele vem com mais exercícios, ó, número 2,
certo? Aqui na outra página, outro trechinho para você indicar, né, o porquê, qual o sentido da gente aplicar a pontuação da reticências, certo? Muito conhecido como 3 pontinhos também, mas dentro da língua portuguesa, das regras, tá? Esses 3 pontinhos têm o nome de reticências. E as reticências podem ser empregadas para revelar uma pausa, uma interrupção na fala, para indicar uma surpresa, uma dúvida, uma hesitação, e utilizadas dentro de colchetes ou parênteses para mostrar que um trecho do texto foi suprimido. Sempre que tenha um texto em que apareçam, né, ou a colchete ou os parênteses e há reticências dentro, isso significa que o texto ele foi cortado, né? Isso significa ser suprimido. Ele foi cortado em suas partes e só deixou o essencial, certo? Além disso, há reticências dentro de um texto, tá? Seja de uma narrativa, seja de um diálogo, enfim, ele também pode ter a função de deixar um pensamento vago, um pensamento no ar, de jogar um questionamento que seja para o leitor resolver, certo? Então, a gente também pode, em alguns gêneros, terminar o texto com reticências, deixando para que o leitor providencie da interpretação, tá? Então, olha, mais uma página de exercícios, a 52. A 53 tem mais algumas atividades, certo? E aí, então, nós vamos voltar lá para o início, onde começamos a falar, né, ó, do Pokéball, que é um esporte, e assim responder as questões sobre pontuação, tá? Então, respondam as questões de 49 até a 53, ok? E na aula, nós faremos a conferência para ver se está tudo em ordem, ok? Então, até lá e obrigada!